Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos começando mais um episódio da sua Escola Bíblica Dominical Online, que todo domingo ao meio-dia o canal inaugura um episódio novo abordando um dos livros da Bíblia. Você pode ver todos esses vídeos que já estão todos aqui no canal à sua disposição. E o tema do episódio de hoje é a Carta aos Efésios. Nós temos elementos importantíssimos para tratar da Carta aos Efésios, então não saia daí e acompanhe o nosso vídeo, acompanhe o nosso conteúdo até o final, porque eu sei que você vai gostar bastante. A Carta aos Efésios também é uma carta relativamente pequena, né? Uma carta com 6 capítulos, mas 6 capítulos de muita profundidade. 6 capítulos com muito conteúdo teológico. Isso chama atenção nessa carta, porque é uma carta que apresenta um conteúdo teológico bastante profundo, bastante interessante, uma construção teológica sólida que apresenta elementos extremamente importantes para a compreensão do cristianismo, para a compreensão da fé cristã. É uma carta que, além de um conteúdo teológico importantíssimo, aborda elementos da cristologia, da soteriologia, andando em conexão com a cristologia. Óbvio, para a teologia cristã não se pode separar a soteriologia, que é a doutrina da salvação, da cristologia, que é o pensamento sobre o Cristo, porque para a fé cristã, o Salvador é Jesus Cristo, né? Então são dois elementos inseparáveis e vai se falar bastante sobre isso na carta aos Efésios. E essa carta ela também possui um grande conteúdo eclesiológico, né? Uma reflexão sobre a igreja, sobre a comunidade de fé, os ministérios, os dons postos ao serviço da edificação do coletivo, né? Então, esses temas serão bastante abordados na carta aos Efésios. Agora, nós temos um detalhe importante aqui para a gente tratar, porque até então, Romanos, Coríntios, Gálatas, nós tínhamos certeza da autoria dessas cartas. Todos os especialistas concordam que Romanos, Coríntios, Gálatas foi de fato escrita pelo apóstolo Paulo. Agora, em Efésios, na carta aos Efésios, né, nós já não temos mais essa certeza. Né? Não se sustenta mais, pelo menos para a maioria dos especialistas, a tese de que Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. Alguns poucos estudiosos ainda dizem que Paulo teria escrito a carta aos Efésios quando ele estava em Cesareia, por volta do ano 60. Mas a maioria dos melhores estudiosos sobre esse assunto discordam disso e não compreendem mais o apóstolo Paulo como sendo o escritor da carta aos Efésios, porque as ênfases doutrinárias, os discursos teológicos abordados nessa carta fogem um pouco à regra daqueles que eram abordados diretamente pelo apóstolo Paulo. Talvez você diga assim, poxa, mas aparece aí o nome do apóstolo Paulo logo no início da carta. Isso era uma prática relativamente comum naquela época. Como a escrita e até a leitura eram artes que não eram dominadas pela maioria das pessoas, quem escrevia cartas geralmente usava um artifício de colocar como autor da carta um personagem de maior autoridade e muito mais conhecido do que quem de fato está escrevendo. Para aquela época, isso não era entendido como uma deturpação, como uma anomalia, né? Até porque não se vendia essas cartas, não tinha um valor comercial, mas eram as chamadas pseudoepigráficas, né? As cartas pseudoepigráficas. Cartas escritas por uma pessoa, mas com o nome de uma outra pessoa para que tivesse um peso de autoridade maior. Isso acontece não apenas com esses textos bíblicos, mas acontece em várias outras ocasiões da antiguidade, mesmo que não tinha nada a ver
com o cristianismo. Isso não é considerado uma adulteração, até porque esses especialistas concordam que o autor da carta aos Efésios, muito provavelmente, ele era um discípulo direto de Paulo ou então um secretário de Paulo. Por isso a carta é considerada paulina, porque ela faz parte do chamado Corpus Paulinus, cartas que ou foram escritas por Paulo ou estão de alguma maneira ligadas à tradição paulina. E um discípulo ou um secretário é alguém que tem conhecimento do conteúdo paulino, que tem conhecimento da teologia paulina. E é como se ele estivesse dando continuidade a essa doutrina paulina a partir da sua carta aos Efésios, né? Agora, por mais familiaridade que esse autor tenha com Paulo, com os seus argumentos, com o seu pensamento, é claro que tem também a sua personalidade na carta, que tem a sua ênfase doutrinária na carta. E se ela foi escrita em um outro momento, ela vai abordar as preocupações teológicas daquele momento em que ela foi escrita. O fato é que o conteúdo da carta aos Efésios é extremamente importante. Foi para a igreja primitiva, foi para toda a história do cristianismo e continua sendo muito importante para nós hoje. E é uma carta que deve ser lida e conhecida, porque tem ensinamentos importantíssimos, ainda que não tenha sido diretamente escrita pelo apóstolo Paulo. Essa carta ela foi escrita para algumas comunidades da Ásia Menor e passou, é claro, principalmente pela cidade de Éfeso, que era uma cidade grega, uma cidade de construção, de formação, de mentalidade grega, de mentalidade helênica, construída na Ásia Menor, onde fica hoje a atual Turquia. E a cidade de Éfeso era uma das mais importantes, uma das mais relevantes cidades da Ásia Menor, tanto que não só recebe esta carta, como no Apocalipse recebe uma das 7 cartas que o Apocalipse registra lá nos seus textos, que nós já fizemos um vídeo aqui, não só sobre aquela carta aos Efésios do Apocalipse, como de todas as 7 cartas do Apocalipse, e elas estão disponíveis para você assistir e aprender cada uma delas. Agora vamos falar um pouco sobre o esboço dessa carta, que é um esboço relativamente simples. Tem uma introdução, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14. Depois, o mistério que é trabalhado como uma realidade eclesial, capítulo 1, versículo 15 até o final do capítulo 3. Depois, como a comunidade de fé deveria viver esse mistério, o mistério da salvação, o mistério da redenção em Jesus Cristo, capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 20, e, por fim, a conclusão nos últimos versículos do capítulo 6. E o tema mais importante da carta aos Efésios é a redenção do ser humano e a sua reconciliação com Deus. E isso é feito pela pessoa de Jesus e só por ela, só por essa pessoa, a pessoa de Jesus de Nazaré. Não é uma redenção feita por outra pessoa, não é uma redenção feita por nenhuma instituição, nem mesmo pela igreja, mas a igreja desfruta desse processo redentor feito por Jesus de Nazaré, e o salvo é a pessoa que crê em Jesus, porque é apenas e unicamente pela pessoa de Jesus de Nazaré que se processa a reconciliação com Deus, que se dá a redenção do ser humano, pelo qual nós somos salvos. E olha que interessante o texto central da carta aos Efésios. Eu diria para você que deveria ser considerado por todos nós o texto central de todo o Novo Testamento, depois dos Evangelhos, né? Que é Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: com efeito é pela graça que sois salvos por intermédio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, de modo que ninguém pode se orgulhar,
o discípulo e o secretário do apóstolo Paulo, né, escreve esse conteúdo deixando claro que a salvação é fruto da graça de Jesus. E se é graça, é de fato gratuito. Eu e você e qualquer outra pessoa não merecemos, não temos méritos suficientes para merecer. Não é pela meritocracia, não é porque somos bons, santos, puros, imaculados, nada disso. Todos nós somos pecadores e pecadoras diante de Deus, mas pela graça de Jesus, ele quis nos dar um presente. E presente você sabe bem como é que é. É dádiva, é dom. Você não merece, mas a pessoa quis te presentear. E assim Jesus fez conosco. Ele nos oferece um presente. E cabe a nós, por meio da fé, receber esse presente, receber essa graça com alegria e coração aberto para acolher o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Esse dom é gratuito mesmo, não requer de nós pagamento de nada, não requer de nós nenhum mérito nosso. Ele é um presente que Jesus nos concede e que cabe a nós tão somente acolhê-lo por meio da fé, que não exige nenhum pagamento para ser acolhido, para ser recebido, é apenas a fé, né? E essa é a principal mensagem da carta aos Efésios, eu diria a principal mensagem do Novo Testamento. Não há intermediários na salvação que não seja Jesus. Não há preços a serem pagos que não seja a recepção pela fé. E a recepção pela fé tão somente significa acolher um presente com gratidão e sinceridade de coração, porque a salvação é fruto da graça de Jesus e eu, você ou qualquer outro pecador que a gente encontre pelo caminho, nenhum de nós merecemos, mas Deus compartilha por meio da graça. E o chamado da igreja, o chamado dos discípulos é proclamar que a salvação se dá unicamente pela graça de Jesus. Pois é isso que deve ser feito segundo a carta aos Efésios, né? E fala também sobre a igreja como corpo de Cristo, sobre as relações familiares, e é claro, o autor dessa carta tem como referência de família um modelo apresentado pelo Império Romano. Isso deve ser observado, porque essa carta também dialogou com a sua cultura, com o seu tempo. E o elemento central, como eu disse, dessa carta é mostrar que a salvação se dá através da graça de Jesus. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e à noite voltamos para uma devocional aqui no canal e eu te espero lá. Um abraço e bom domingo para você e sua família.